O ano era 61. A mulher mais poderosa do mundo não sabia ler egípcio. Governava o Egito há 18 anos e nunca tinha falado com o povo na língua deles. Não porque era burra, porque nenhum da sua família havia aprendido em 300 anos de reinado. Ela quebrou isso com 14 anos. Aprendeu egípcio. Depois aprendeu mais 8 línguas. No total, 9 idiomas. Júlio César, o homem mais poderoso do mundo, falava 2. Quando ela abriu a boca e falou latim com César pela primeira vez, sem intérprete, ele ficou em silêncio. Um escriba da corte que presenciou a cena registrou. O imperador parou por um momento que pareceu longo. Agora o segundo fato. A mulher mais bonita da história provavelmente não era bonita. As únicas imagens contemporâneas que temos, as moedas cunhadas durante seu reinado, mostram um nariz proeminente, queixo forte e pescoço longo. Plutarco, que entrevistou pessoas que a conheceram, escreveu isso textualmente. Sua beleza em si não era incomparável. O que a tornava irresistível era outra coisa. Terceiro fato. Ela não morreu de picada de cobra. Cobras não matam em minutos, levam horas. Os guardas romanos que encontraram o corpo não viram marcas de picada. Nenhuma. Cleópatra era especialista em farmacologia. Ela própria escreveu um livro sobre venenos e antídotos. Sabia exatamente como morrer rapidamente e sem dor. A cobra era um símbolo, não a arma. Esses 3 fatos resumem quem era Cleópatra VII. Uma cientista que governava um império de 7 milhões de pessoas, que falava 9 idiomas, que foi apagada da história por um inimigo que precisava que ela parecesse apenas uma sedutora. Neste vídeo, vamos contar a história real. Alexandria, em 51 a.C., tinha 500 mil habitantes. Era a segunda maior cidade do mundo, atrás apenas de Roma. Mas em termos de cultura e ciência, não tinha rival. A Biblioteca de Alexandria tinha entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro. Para ter ideia, um rolo médio tinha o equivalente a 100 páginas modernas. Eram 40 a 70 milhões de páginas de conhecimento acumulado. Todo navio que chegava ao porto de Alexandria tinha sua carga literária confiscada, copiada e devolvida. O original ficava na biblioteca. O mundo inteiro estava contribuindo involuntariamente para o acervo egípcio. A biblioteca não foi queimada por Júlio César. Esse é um mito moderno. César acidentalmente queimou alguns navios no porto que continham livros prontos para exportação. A biblioteca principal continuou existindo por mais 400 anos após a visita de César. As ruas de Alexandria eram uma mistura que não existia em nenhum outro lugar. Egípcios, gregos, judeus, persas, etíopes e romanos vivendo lado a lado. O bairro judeu de Alexandria tinha 1 milhão de habitantes, a maior comunidade judaica fora da Judeia. Havia sinagogas, templos egípcios e gregos na mesma rua. O cotidiano da população comum era dominado pelo comércio. Alexandria controlava 40% do comércio marítimo do Mediterrâneo. Especiarias da Índia, seda da China, grãos da África, tudo passava por Alexandria. Um estivador do porto de Alexandria ganhava mais que um soldado romano. O trabalho era duro, mas havia dinheiro. A alimentação era diversificada: pão de cevada e trigo, peixe salgado do Nilo e do mar Mediterrâneo, lentilhas, figos, tâmaras e cerveja, consumida por todas as classes. Os ricos tinham acesso a vinho importado da Grécia e especiarias da Índia. Uma refeição de elite em Alexandria custaria o salário semanal de um trabalhador. O Egito de Cleópatra era o centro científico do mundo antigo. O Museu de Alexandria, anexo à biblioteca, era o equivalente a uma universidade moderna. Arquimedes estudou lá. Euclides desenvolveu a geometria lá. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com menos de 1% de erro lá, 1700 anos antes de Colombo. A medicina egípcia estava 1000 anos à frente da romana. O papiro de Ebers, escrito em 1550 a.C., documentava 700 prescrições médicas, incluindo cirurgia de catarata, tratamento de fraturas com tala de madeira e uso de mel como antibiótico. O mel realmente tem propriedades antibacterianas, confirmadas pela ciência moderna. O col preto que todos os egípcios usavam nos olhos, homens, mulheres e crianças, continha sais de chumbo em baixa concentração. Parece perigoso, mas pesquisas publicadas na revista Analytical Chemistry em 2010 mostraram que esses compostos estimulam a produção de óxido nítrico nas células imunes, criando defesa contra infecções oculares. Os egípcios descobriram antibiótico-terapia ocular sem saber o que era antibiótico. A contracepção existia no Egito Antigo.
O Papiro de Kahun, de 1850 a.C., descreve métodos contraceptivos incluindo supositórios de esterco de crocodilo misturado com mel e carbonato de sódio. O carbonato de sódio é espermicida. Funciona. As egípcias tinham controle sobre a reprodução há 4.000 anos. Cleópatra ela mesma escreveu um livro chamado Cosmética, sobre preparações cosméticas e medicinais. O livro circulou pelo Mediterrâneo por séculos e foi citado por médicos romanos e árabes medievais. Ela era pesquisadora, não apenas rainha. Este é o relato de Amenhotep, escriba da corte real de Alexandria em 48 a.C., reconstituído a partir de documentos do período ptolomaico encontrados em Oxirrinco. Vi a rainha receber César 3 vezes. Não cheguei perto, minha posição não permitia, mas vi. O que ninguém conta, ela falou com ele em latim, sem intérprete. César ficou imóvel por um momento. Acho que foi a primeira vez que alguém de igual poder falou com ele na língua dele sem precisar de ajuda. Nossa corte tem egípcios, gregos, judeus, sírios. A rainha fala com cada um na língua deles. Eu sou escriba porque domino 5 línguas, mas ela tem 9. Quando ela entra numa sala, todos sabem que são os menos inteligentes ali. Ela não dorme muito. Os criados dizem que ela estuda até a 3ª hora da noite. Astronomia, farmacologia, matemática. Dizem que o livro que ela escreveu sobre cosméticos é, na verdade, um livro de química disfarçado. O povo a chama de filha de Ísis. Ela se veste como Ísis nas cerimônias religiosas. Se é fé genuína ou política, não sei, mas funciona. O povo egípcio nunca amou tanto um governante ptolomaico. Em 48 a.C., Cleópatra tinha um problema grave. Seu irmão Ptolomeu III havia tomado o trono e a exilado. Júlio César chegou a Alexandria perseguindo Pompeu, seu rival político que havia sido assassinado pelos egípcios. Cleópatra precisava de um aliado romano. César precisava de dinheiro egípcio para pagar suas legiões. A história do tapete é provavelmente verdadeira. Cleópatra se fez envolver num tapete ou saco de estopa para entrar no palácio sem ser vista pelas tropas de seu irmão. Quando César a viu sair do tapete, ficou imediatamente impressionado. Não pela beleza, mas pela audácia. Uma mulher de 21 anos que arriscou a própria vida para negociar diretamente com o homem mais poderoso do mundo. O relacionamento com César durou 4 anos e produziu um filho, Cesarião. Quando César foi assassinado em 44 a.C., Cleópatra voltou para o Egito. Ela tinha 26 anos, era a mulher mais poderosa do mundo e estava completamente isolada politicamente. Marco Antônio apareceu 3 anos depois. Ele precisava do dinheiro e dos grãos egípcios para financiar sua campanha contra os partos. Cleópatra precisava de proteção militar romana para seu reino. Foi uma aliança política que se tornou pessoal. Eles tiveram 3 filhos juntos. A Batalha de Áxio, em 31 a.C., foi o fim. Otaviano derrotou a frota de Marco Antônio e Cleópatra. Marco Antônio se suicidou acreditando erroneamente que Cleópatra havia morrido. Cleópatra foi capturada e soube que Otaviano planejava levá-la a Roma em correntes para desfilar no triunfo. Preferiu a morte à humilhação. Sobre a cobra. Cobras não matam em segundos, e os guardas romanos relataram que ela não tinha marcas de picada visíveis. A teoria mais aceita hoje é que ela usou uma mistura de venenos. Psirgmerafsecorn, opi e kforne, daiber. Nrebimo espécie-nicologia. Sebarizetamertswursorgen. Cleópatra morreu em 12 de agosto de 30 a.C., com 39 anos. Com ela morreu o Egito independente. 3.000 anos de civilização faraônica chegaram ao fim. O Egito se tornou uma província romana. Otaviano mandou matar Cesarião, o filho de Cleópatra e César, com 17 anos, o único herdeiro legítimo de César. Os outros 3 filhos foram levados a Roma e criados pela irmã de Marco Antônio. Desapareceram da história depois. A história foi reescrita pelos vencedores. Otaviano, que se tornou imperador Augusto, precisava que Cleópatra fosse lembrada como uma sedutora perigosa que corrompeu 2 grandes romanos, não como a líder competente que quase criou um império greco-egípcio capaz de rivalizar com Roma. A propaganda funcionou por 2.000 anos. Até hoje, a maioria das pessoas pensa em Elizabeth Taylor quando ouve o nome Cleópatra. Mas os fatos resistem. Ela foi a última monarca do Egito Antigo, a única de sua dinastia a aprender egípcio, a cientista que escreveu sobre farmacologia, a estrategista que manteve o Egito independente por 20 anos em negociação com a superpotência da época. Se fosse homem, seria chamado de gênio político. Como era mulher, a chamaram de sedutora.
E você, depois de saber tudo isso, o que mais te surpreende na história de Cleópatra? Comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal Vivendo na Antiguidade para mais histórias que os livros de escola não contam.